Bom dia, pessoal! Quanto tempo não acontece aqui o nosso purão com a LGPD? O meu tá aqui preparado, fiz agora para ele ficar quente. Eu só não posso esquecer de tomar ele durante a nossa live. Espero que estejam todos bem. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, hoje a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre as agências de emprego, as empresas e a LGPD. Essa relação tem sido bem interessante na prática, principalmente porque boa parte das agências de emprego, elas têm desempenhado ali a atividade de co-controladoras de dados, tá? Elas não são mais, assim, dificilmente elas vão ser operadoras de dados, e durante aqui a nossa live vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas vamos lá. Hoje em dia, boa parte das empresas, e principalmente grandes empresas, elas optam por contratar uma agência de emprego que não trabalha focado só em uma empresa específica, mas tem uma base ali de várias empresas, onde elas publicam as vagas de emprego dessas empresas e ao mesmo tempo elas trazem pessoas, candidatos para dentro da plataforma, pegam os dados desses candidatos, colocam ali em determinados perfis e às vezes até direcionam algumas vagas específicas que podem combinar mais com o perfil do candidato, de acordo com os dados que ele colocou ali dentro da plataforma. Bom dia, gente, sejam bem-vindos. E aí a gente tem esse embate, né? Então, poxa, peraí, primeiro o candidato entrou lá, colocou os dados lá dentro, e a empresa, a agência de emprego, por sua vez, ela vai classificar esse candidato ali e vai indicar algumas vagas que combinem com o seu perfil. Em contrapartida, as empresas que contratam essas agências de emprego, elas ficam ali na expectativa de que elas recebam os melhores perfis destinados às vagas. Como a gente tem essa relação que não é uma relação dependente apenas da empresa que vai empregar o candidato, não, considerando que a agência ela tem ali liberdade para poder tratar os dados dos candidatos de acordo com os objetivos dela e até mesmo para entender em quais vagas esse candidato pode entrar ali melhor, qual candidato que vai ser melhor para determinada vaga de emprego, e tem diversas empresas lá dentro, a gente pode entender que ela, sim, pode ser uma co-controladora de dados. Mas isso não significa que o fato dela ser co-controladora de dados vai tirar ali responsabilidades dela ou vai fazer com que a empresa contratante, a empresa ali empregadora, fique mais tranquila em relação a como esses dados vão ser utilizados dentro da plataforma. Pelo contrário, considerando que a pré-contratação é uma das etapas importantes do processo seletivo e que a empresa que está contratando, que vai contratar o potencial candidato, ela ainda assim vai ser responsável até por essa etapa, é aí que entra a estratégia do consultor de privacidade e proteção de dados para analisar se essa agência está ok com a LGPD, se é aderente, para poder levantar os riscos também para a empresa que está contratando essa agência ali de empregos e tudo mais. E aí é agora que a gente entra nesses detalhes aqui do que a gente precisa olhar, como que tem que ser o olhar para dentro dessa agência de emprego, considerando que em boa parte das vezes ela vai ser uma co-controladora de dados, e também verificar se a privacidade está ali em primeiro lugar, ou se o seu cliente que vai contratar essa empresa essa agência de emprego, se ele está correndo algum risco ali nessa relação comercial que vai ser estabelecida. Primeira coisa que eu acho super importante da gente entender, e a gente deu uma adiantada aqui, é se de fato ela vai ter um posicionamento de controladora ou operadora de dados, tá? Se ela tiver esse potencial de classificar os candidatos, se ela puder entrar diretamente em contato com esses candidatos e tudo mais, e atender diversos tipos de empresas, ou seja, se ela tiver poder em relação aos dados, sim, ela pode ser uma co-controladora. Então daí a gente já tira ali um ponto inicial para a gente começar a nossa análise. A segunda etapa disso que eu acho muito, muito, muito importante para ser analisado aqui é o seguinte: você nunca analisa só o contrato dessa empresa, dessa agência de tratamento, dessa agência de emprego
com a empresa que está contratando ela. Jamais. Porque o contrato ele vai trazer uma relação ali muito superficial. E não necessariamente só através do contrato você vai conseguir mensurar o risco do que está relacionando ali. Porque aqui nós temos 3 partes. Nós temos o titular de dados, que é o candidato, nós temos a agência de emprego e nós temos a empresa que está contratando essa agência ali de emprego. Então, como que eu gosto de fazer na prática aqui, tá? Primeira coisa, analisar a plataforma. E analisar a plataforma sob o ponto de vista do recrutador, tá? Então, eu vou entrar na plataforma com acesso de recrutador para ver como que essa plataforma tá me trazendo esses dados, se ela trabalha dados sensíveis ou não, e pode ser que ela trabalhe porque hoje temos políticas de diversidade espalhadas ali, né, em diversas áreas e tudo mais. Então, é muito comum que essas agências estejam trazendo essas questões de diversidade. Outra questão, se existe ou não anonimização de dados, se sim, se não, se existe, quais são as técnicas utilizadas para essa anonimização e principalmente se eu tenho avisos de privacidade relacionados à responsabilidade, ou seja, até onde vai a responsabilidade do recrutador ao manusear a plataforma, tá? E até onde vai a responsabilidade ali da própria agência dentro da plataforma de recrutamento. Se o recrutador consegue entrar em contato diretamente com o candidato através da plataforma também, isso é muito importante. E se sim, como que esse contato se dá, tá? Se tem alguma autorização em relação ao candidato, se não, como que ele vai funcionar na prática. Primeira coisa, então, analisar sob a ótica do recrutador. O outro ponto que a gente tem aqui é analisar sob a ótica do candidato. Ah, Ju, como assim? Sim, você vai solicitar um acesso, tá? De candidato à plataforma. Porque aí é onde você vai mensurar o risco de verdade. Acessou, como que estão os termos de uso dessa plataforma? Como que está a política de privacidade dessa plataforma? Esses 2 documentos são claros? Conseguem delimitar as responsabilidades da plataforma em relação aos dados pessoais do candidato? Em algum momento a plataforma menciona com o candidato quais são as responsabilidades das empresas recrutadoras que estão ali cadastradas, principalmente nas etapas do processo seletivo, porque eu entendo que a agência recrutadora no primeiro momento ela só vai trazer o potencial candidato. Depois disso ela não vai trazer mais. Quem vai conduzir esse processo seletivo é a empresa. Mas como que vai se dar essa quebra? Tá? Até onde então vai a responsabilidade da agência de emprego e até onde vai a responsabilidade da empresa recrutadora? Então tudo isso, fazer essa análise é muito, muito, muito importante. Precisamos tomar muito cuidado nesses aspectos. E é aí que está o diferencial, ao meu ver. Porque quando a gente só bate o olho no contrato, a gente não vai conseguir aprofundar o suficiente para entender qual que é a experiência do candidato dentro daquela plataforma, se ele realmente vai entender as limitações de responsabilidade da plataforma e da empresa que está recrutando, tá? E se ele se sente de fato, se ele está entendendo como que os dados dele vão ser tratados ali dentro. Por quê? Vamos lá? Qual que é o contexto desse candidato quando ele está ali dentro de uma plataforma, tá, voltada a conectar empresas e candidatos de vaga ali no caso, né? Qual que é o contexto dele? Será que ele está desesperado por emprego? Provavelmente ele está insatisfeito com a vaga que ele está ocupando naquele momento? Ou ele está desempregado? Ele quer uma coisa mais rápida? Ele não quer perder muito tempo dentro daquela plataforma? Então, o que eu preciso olhar? Poxa, qual que é a experiência dele? E se dentro dessa experiência eu consigo comprovar a privacidade e a proteção de dados ali? Não só com o Privacy by Design, mas também com documentos mais aderentes que vão funcionar ali para ele, né, no dia a dia ali, né? Que ele vai entender, ele vai bater o olho, ele vai entender o que está acontecendo. Porque não adianta eu chegar com aqueles documentos chatos, enormes, que ele não vai entender nada. E a partir disso, eu trago uma maior segurança para o meu cliente que está contratando essa agência de emprego. Entenderam? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o cliente, a empresa que está recrutando, ela vai ser responsável por todas as etapas de recrutamento.
inclusive a pré-seleção. Por mais que naquele momento ela não esteja participando ativamente, que ela vai ter uma ajuda ali de um terceiro, ainda assim ela pode ser responsabilizada por isso. E ao entender como que essa plataforma está atuando ali dentro, naquele momento, se ela preza pela privacidade, se os termos de uso estão claros para o candidato ou não, como que isso vai funcionar, ela fica ali mais tranquila para poder seguir, né, de uma maneira mais ágil com esses processos seletivos. Deixa eu ver aqui se a gente tem dúvidas. Eu vi que tinha uma dúvida aqui do Breno. O Breno é um querido amigo. Ju, você entende que a empresa cliente contratante é controladora? E a empresa de seleção também ser controladora? E também a possibilidade de ser somente operadora? Sim, eu considero que ela pode ser, sim, co-controladora de dados, né? As duas, tanto a empresa que está contratando a agência de recrutamento, tanto a agência de recrutamento, como também a própria agência de tratamento, de recrutamento. Gente, são muito parecidos esses dois nomes, por isso que eu estou confundindo. Mas também a agência de tratamento, ela ser ali operadora. Quando que ela vai ser operadora? Quando ela não tiver essa liberdade de análise de perfis e também direcionamento para empresas diferentes, tá? Inclusive quando tiver uma participação muito forte da empresa até nesse momento de pré-seleção, na questão de elencar quais os critérios que ela quer e tudo mais. Então a gente pode sim ter uma empresa, uma agência ali de recrutamento que pode ter esse papel de operador. Porém, nos dias de hoje, considerando todo esse arsenal tecnológico que a gente está usando e tudo mais, que as empresas têm terceirizado esse tipo de serviço cada vez mais, né? Eu percebo que boa parte das grandes agências de recrutamento que estão no mercado, elas têm o posicionamento de co-controladoras mesmo, tá? Imagina, amigo, imagina! Gente, o Breno é uma super referência em LGPD também, tá? Inclusive, sigam ele lá que ele é fantástico. Então, considerando todo esse contexto que eu trouxe aqui pra vocês, depois que vocês fizeram esse detalhamento, gente, por favor, nunca analisem esse tipo de relação só com base no contrato. Vamos para o chão de fábrica. Vamos entrar lá como perfil de recrutador, entender a plataforma. Vamos entrar no perfil de candidato para entender a plataforma, analisar a privacidade sobre esses dois olhares, que aí sim a gente vai conseguir mensurar o risco e deixar o nosso cliente mais seguro. Depois de feita essa análise, aí sim você vai partir para o contrato, entendeu? Aí sim você vai trazer o seu olhar de privacidade sobre as cláusulas contratuais da LGPD em relação a essa contratação e ver se realmente o que precisa ser melhorado e o que ali está dentro do risco, está dentro do apetite de risco do cliente. Muitas das vezes, até considerando essa questão da diversidade, diversos dados ali sensíveis que vão ser tratados dentro da plataforma, dependendo, a gente vai ter que fazer um relatório de impacto, tá? Então é muito importante trabalhar essa visão aqui no dia a dia, ok? Bom, como o nosso intuito aqui realmente é ter essas lives rápidas, essas pílulas ali de 15, 20 minutinhos no máximo, queria agradecer a vocês pela presença hoje aqui na live, tá sendo muito bom retomar esse projeto. Tinha dado um tempinho ali por conta da correria, mas espero retomar o nosso purão com a LGBT, que inclusive eu não tomei, né, gente? Eu começo a falar e eu não paro de falar, então, né, o café já tá até frio, deixa eu ver. Mais ou menos, não tá tão bom não, mas enfim. Mas espero que vocês tenham tomado o purão de vocês aí comigo, que tenham gostado do conteúdo aqui. Semana que vem a gente se vê de novo. Tá? Mais alguma dúvida? Breno, obrigada pela participação, sensacional. Temos que fazer uma live aqui juntos, né? A Maria também, gente. Maria é outra referência que a gente tem aqui em Compliance. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai se falando e até mais.